Olá, senhores e senhoras, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você tchan, 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 um super simulado voltado aí para o concurso da Polícia Militar do Piauí, que tá chegando, né? Nesse vídeo a gente vai ver 10 questões de um concurso organizado pela banca NUCEP, que é a banca do próximo concurso da Polícia do Piauí, né? A gente vai ver 10 questões retiradas de um concurso de soldado da Polícia do Piauí lá de 2010, ou seja, um concurso bem antigo. Essas questões foram sugeridas aí, né? Então esse vídeo é uma sugestão do João Neto. É você que trabalha com o Frederico, João? Brincadeira. O João pediu, né, professor? Responde as questões de matemática da prova de soldado da PM do Piauí de 2010. Tá aqui o vídeo para você, João, e para você que não é o João, mas que está se preparando para esse concurso também. Fechado? Aqui na Central dos Números já tem mais material voltado aí para o concurso da Polícia do Piauí. Dá uma conferida, por exemplo, neste link que vai aparecer aqui agora para você e também nos links que eu vou deixar lá no final do vídeo, beleza? Para você usar esse vídeo como simulado, sugestão: a cada questão, pause o vídeo e tente resolver antes de ver a minha resolução, combinado? Assim você vai se preparar, vai treinar de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, vendo onde você precisa melhorar ou não. Fechado? Então, tenta fazer isso. Vai pausando as questões e resolvendo uma a uma. Depois você volta no vídeo para poder conferir se acertou ou se errou. Fechado? Você está pronto? Você está pronta para as questões? Vem comigo! Essa primeira questão é uma questão de conjunto. Considerando o conjunto universo U igual a 2, 4, 6, 8, 10 e os conjuntos não vazios A e B, subconjuntos de U, tais que B está contido em A união com B igual a 6, 8, 10 e A interseção B é o conjunto que tem o elemento 8. Pode afirmar corretamente que A vale quanto, né? O que corresponde ao conjunto A? Bom, para a gente descobrir o que tem no A, basta a gente trabalhar com as informações que o problema já deu para a gente. Ele disse que o conjunto B está contido, então a letra C aqui indica que o conjunto B está contido em A. Então, o conjunto B, se ele está contido, ele está dentro de A. Isso significa que se você tiver um conjunto A grande, você vai ter um conjunto B dentro do conjunto A, porque B está contido em A. Perfeito? Depois ele deu a união B e a interseção B. É sempre mais fácil começar aqui pela interseção, né? O que é a interseção? Esse U de cabeça para baixo é a interseção entre os dois conjuntos. A interseção na interseção estará aquele elemento que está presente tanto no conjunto A quanto no conjunto B ao mesmo tempo. Então, isso indica que o elemento 8 vai estar, por exemplo, aqui. Ele está presente no conjunto B e o B está dentro de A, então o 8 também está dentro de A, de modo que A interseção B é o elemento 8. Perfeito? E depois, o problema forneceu para a gente a união B. A união B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B, né? Incluindo os repetidos. A união B são todos os elementos de A e todos os elementos de B. Eu já tenho que o 8 está aqui dentro do B e do A. O meu A união B é 6, 8, 10. Então, o 8 já está representado. Falta só o 6 e o 10. Como na interseção só tem o 8, o 6 e o 10 vão fazer parte só do A. O 6 e o 10 estariam aqui, por exemplo, né? Eles fazem parte do A, mas não fazem parte do B. Beleza? O 8 faz parte do B e faz parte do A. Ok? Então, dentro do conjunto vermelho, quais elementos a gente tem? A gente tem o 6, o 8 e o 10, né? Se o B, que é azul, está dentro do vermelho, o 8 faz parte do vermelho também. Então, 6, 8 e 10 é a resposta dessa questão. Acertou? Entendeu? Tem dúvidas? Pergunta! Já sabe, aqui na Central dos Números, ninguém fica com dúvida, né? Porque uma dúvida de hoje pode ser uma dúvida de amanhã. E amanhã pode ser o dia da sua prova. Então, não fique com a dúvida. Me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Agora, se você é aquela pessoa que está com preguiça, não quero escrever, não tenho dúvida nenhuma, não tem problema não. Clica aqui embaixo, deixa o seu ponto e dá Enter, né? Digita um ponto qualquer aí e, né, faz uma carinha feliz, uma carinha triste, uma carinha brava. Deixa um comentário aqui para ajudar a gente, né? O seu comentário
indica que você está interessado nesse conteúdo e isso ajuda a subir o vídeo. Fechado? Então, deixa a sua manifestação de apreço a esse conteúdo. Bora para a segunda questão? Vem comigo. Outra questão de conjuntos, essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Então, dados os conjuntos A, B e C, sendo que A tem x pertencente ao conjunto dos números irracionais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor que 10. B também pertence ao conjunto dos números racionais, tal que x mais 1 vezes x menos 6 é menor que 0. E C tem x pertencente ao conjunto dos números irracionais, tal que z ao quadrado é igual a 6z. Perfeito? O conjunto A interseção com C união B é qual? Né? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem aqui intervalos. Perfeito? Para o conjunto A, o problema já deu aqui o intervalo. X é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, guarda essa informação. Passa para o conjunto B. No conjunto B, você tem que x mais 1 vezes x menos 6 tem que ser menor que 0. Trabalha com essa inequação. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 6 dá menos 6x. 1 vezes x dá 1x. 1 vezes menos 6 dá menos 6. Tudo isso tem que ser menor que 0, né? Aqui, menos 6x mais 1x, menos 5x. Então, eu tenho x ao quadrado, menos 5x, menos 6 é menor que 0. Como é que você sai disso aqui? Tira a raiz, as raízes, né, dessa equação do segundo grau. Aqui é uma inequação, mas trabalha como se fosse uma equação normal, beleza? Então, usa a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, menos 5, que dá mais 5, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 6. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Né? O a é o elemento, é o número que está aqui junto com o x ao quadrado, o b é o, elemento, é o número que está perto do x, e o c é que não tem incógnita associada. Perfeito? Resolvendo dentro do delta, 25 menos 4 vezes 1 menos 4. Menos 4 vezes menos 6 mais 24. Então, eu vou ter 24 mais 25, que dá 49. Logo, eu tenho 5 mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2. A raiz de 49 é 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, eu vou ter 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 2, 6. 5 menos 7 menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. As raízes são 6 ou menos 1. Constrói agora o intervalo. Então, você vai ter um intervalo com as raízes menos 1 e 6. Aqui eu já coloquei o intervalo aberto, né? Então, as bolinhas estão abertas, não preenchidas. Por quê? Porque a gente tem o símbolo de menor. Não é menor ou igual. Se é só menor, as bolinhas estarão abertas. Agora, a gente vai pegar os valores para fora ou aqui dentro, entre o menos 1 e o 6. Ora, se a nossa parábola, né? Então, aqui, considerando que isso é uma equação de segundo grau, a gente vai ter uma parábola. O valor de A é positivo. Se o valor de A é positivo, a parábola está feliz, né? Ele é positivo. Se é positivo, está feliz. Se ele está feliz, é um sorriso feliz. Se é um sorriso feliz, a sua parábola, os valores negativos estão aqui embaixo. Valores negativos estão aqui embaixo. Se os valores negativos estão aqui embaixo, você vai ter os valores entre menos 1 e 6, beleza? Então, quando x assumir valores entre menos 1 e 6, mas que não incluem o menos 1 e o 6, os valores obtidos serão menores que 0. Certinho? Entendido? Então, x tem que ser menor que menos 1 e maior que menos 1 e menor que 6. Perfeito? Agora, a gente trabalha aqui com as informações do conjunto C, que diz que z ao quadrado é igual a 6z. Né? Se z ao quadrado é igual a 6z, você pode pegar esse 6z positivo, passar para cá negativo, então você vai ter z ao quadrado menos 6z é igual a 0. Z ao quadrado é z vezes z, então você vai ter z vezes z menos 6z. Você tem z de um lado, z do outro, z em um elemento, z no outro, você pode colocar o z em evidência, né? Z, então, separa o z. Z vezes z dividido por z dá z,
né? Menos 6z dividido por z dá menos 6. Então, você vai ter z vezes z menos 6 é igual a zero. Faz essa multiplicação, você vai ver que vai chegar exatamente nessa mesma expressão. Perfeito? Para que eu fiz isso? Porque aí você vai ver que z pode ser zero, z vai ser igual a zero, ou z menos 6 vai ser igual a zero, né? Z menos 6 igual a zero, menos 6 passa para cá positivo, z pode ser 6. Então, z pode ser zero ou z pode ser 6. Representa isso é um intervalo? Não, isso não é um intervalo, porque você tem aqui uma igualdade, né? Então, você vai ter lá uma reta com o 0 e o 6, que são as raízes aqui. Perfeito? Bolinha fechada, porque a gente tem o símbolo de igual. Então, os valores serão iguais a 0 ou iguais a 6 para satisfazer essa igualdade, né? Concorda? Se z ao quadrado, se z for 0, você vai ter 0 ao quadrado igual a 6 vezes 0. 0 é igual a 0, tá certo? Se for 6, 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Então, 36 igual a 36, tá certo também. Beleza? Aí, você tem, então, o conjunto C, o intervalo do conjunto C, do B e do conjunto C. O problema te fala sobre a união entre os dois, C união B. Então, o que vai acontecer quando você unir esses dois intervalos aqui? Esse intervalo e essa reta com as duas raízes. Você vai ter todos os elementos que estão aqui e aqui, né? Então, você vai ter um intervalo semelhante a esse. Aqui, mais à esquerda, bolinha aberta para o menos 1. O 0 vai estar aqui dentro, então não precisa nem representar. E o 6, 6 antes era bolinha aberta, aqui é bolinha fechada. Se você tem bolinha fechada, ele faz parte aqui de baixo. Se ele faz parte aqui de baixo, ele vai fazer parte da união. Perfeito? Então, o nosso intervalo C união B vai ser x entre menos 1 e 6, né? Então, a gente vai ter C união B, sendo o intervalo entre menos 1 e 6, sendo que à esquerda o intervalo é aberto, à direita o intervalo é fechado, representando aqui por colchetes. Se o colchete está do lado ao contrário, do lado errado, é porque o intervalo é aberto, beleza? Se o colchete está do lado certo, é porque o intervalo é fechado, beleza? Então, já temos aqui C união B. Agora, basta fazer a interseção com A. A gente já tem o intervalo, x maior ou igual a 1 ou menor que 10. Representa esse intervalo. X pode ser 1 ou 10, igual a 1, menor que 10. Então, x vai estar aqui dentro, né? Conjunto A é representado por este intervalo. X está entre 1 e 10. O problema aqui é a interseção entre esse conjunto e esse conjunto. Esse intervalo e esse intervalo. Na interseção, você vai pegar as partes que são comuns aos dois, né? A interseção é o que está presente aqui e o que está presente aqui ao mesmo tempo. Então, se você traçar linhas, vai ser daqui até aqui. Perfeito? Então, você vai ter aqui 1, 6 e o intervalo. Só essas duas linhas vermelhas aqui. Beleza? Então, vai ser o intervalo entre 1 e 6. Bolinha fechada? Sim, porque o 1 está presente tanto aqui no A quanto no C união B, né? E o 6 está presente tanto no C união B quanto aqui no A também. Beleza? Então, o nosso intervalo pedido é o intervalo entre 1 e 6 fechado. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Então, essa questão de conjunto é um pouquinho mais difícil do que a questão anterior. Concorda? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, sempre tem questões com temas semelhantes para você treinar. Então, se você tem dificuldade nesse tema, dá uma conferida aqui embaixo para você treinar mais questões e deixar a dificuldade para trás. Fechou? Bora para a questão 21. Essa questão merece o seu like. Vou te ajudar a resolver essa questão de maneira bem tranquila, bem fácil, usando uma regra de 3. Sobre o preço, por isso merece o seu valeu demais, né não? Sobre o preço de uma moto importada, incide um imposto de importação de 30%. Em função disso, o seu preço para o importador é de R$ 15.600. Supondo que tal imposto passe de 30% para 60%, qual será em reais o novo preço da moto para o importador? Então, antes a moto
tinha o preço dela, 100%, mais o imposto de 30%, né? Então, valia aí 130%, beleza? O preço da moto sem o imposto era 100%, o imposto, o problema disse que era 30%, então valia 130%. Esse valor todo dava R$ 15.600. Se o imposto passar de 30 para 60, né? O imposto passou de 30 para 60, o preço não vai ser mais 130, vai ser 160. Então, você pode resolver essa questão usando uma simples regra de 3. 130%, né? 100 mais 30, 130. Vai corresponder a R$ 15.600. 160%, né? Então, quando o imposto for de 60%, então 100% mais 60%, o preço vai ser X. Só resolver essa regra de 3 simples, só isso. Merece ou não merece o like? Então, olha só, 130 vezes X, multiplica aqui, ó, como se fosse um X. 130 vezes X vai ser igual a 160 vezes 15.600. O 130 que está multiplicando, passa para cá dividindo, então X vai ser igual a 160 vezes 15.600 dividido por 130. Simplifica esse zero, ou com esse zero, ou com esse zero. Então, vou simplificar com esse zero aqui, né? Simplifica esse zero com esse zero. Vou ficar com 16 vezes 15.600 dividido por 13. 15.600 dividido por 13. 15 dividido por 13 dá 1, né? 1 vezes 13, 13 para 15 sobram 2. 26 dividido por 13 dá 2, né? Então, vai dar 12 com 2 zeros, 1.200. Então, vou ter 16 vezes 1.200. Perfeito? Depois você faz 16 vezes 1.200. Você pode fazer aqui, por exemplo, 10 vezes 1.200, o que dá 12.000, mais 6 vezes 1.200, o que dá 7.200. Então, 12.000 mais 7.200 dá 19.200. A moto com esse imposto gigantesco vai valer R$19.200, certinho? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinha essa questão, né? Bora para a próxima? Então, vem comigo. Esqueci de falar aqui no canal. Agora tem uma playlist só com questões de porcentagem. Se você quiser treinar questões de porcentagem, dá uma conferida nesse link aqui, ó. Nesse link você encontra só questões de porcentagem para você treinar, beleza? José comprou um sítio de 14 hectares, reservando para a construção da casa e área de lazer 1/4 do terreno. O restante, José usou para plantar arroz, milho e feijão. Se a área plantada tem 2/7 de arroz e 3/5 de milho, quantos metros quadrados do terreno foram ocupados com a plantação de feijão? Dado que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Questão de fração. Vamos resolver de um modo bem tranquilo, beleza? Depois você me fala se você achou tranquilo mesmo. Então, olha só. Inicialmente, para a casa e para a área de lazer, ele ia ocupar 1/4 do terreno. Se ele ia ocupar para a casa e área de lazer 1/4, quanto que ia sobrar do terreno para plantação? Ora, se ele gastou 1/4 na casa e na área de lazer, sobra para plantação o resto, né? O resto aqui, para dar um inteiro, vai ser 3/4. Se ele gastou 1/4, sobram 3/4 do terreno para fazer a plantação. Consegue visualizar isso? Se não consegue, veja de onde surgiram esses 3/4. Você tem um inteiro, que é 4/4. Por que 4/4 é um inteiro? Porque 4 dividido por 4 dá 1, né? Uma fração não é divisão? 4 dividido por 4 é 1. Um inteiro. Um inteiro, representado aqui por 4/4, menos o tanto gasto na casa e na área de lazer, menos 1/4. Fração, subtração de frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores. 4 menos 1 dá 3, beleza? Então, esse 3/4 veio dessa continha. Então, guarda essa informação. Para a plantação, ele gastou 3/4 do terreno. Depois, o problema disse que a área plantada tem 2/7 de arroz e 3/5 de milho, né? Se a gente sabe o tanto de arroz e de milho, dá para a gente descobrir qual é a fração relacionada ao feijão. Basta pegar o total e subtrair aqui por a plantação de arroz e de milho, né? Então, quanto que ele gastou com arroz e milho? Soma 2/7 mais 3/5. Arroz e milho, 2/7 mais 3/5. Soma de frações com denominadores diferentes. O que você vai fazer? Tira o MMC entre os denominadores. MMC entre 7 e 5, basta fazer a multiplicação entre eles. 7 vezes 5, 35. Pega esse valor,
Divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 2, 10. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 3, 21. Então, 10 mais 21 dividido por 35. 10 mais 21, 31. 31 dividido por 35, ou seja, 31 35avos, foi a área da plantação gasta com arroz e milho. Você sabe, então, o tanto de arroz e milho, quanto que sobra para ele plantar feijão? Se ele gastou 31 de 35, sobraram 4 partes de 35, né? Então, para o feijão, sobrou 4 35avos da plantação, né? De onde veio esse 4 sobre 35? Mesmo raciocínio anterior. 1 inteiro. Se o denominador é 35, o seu 1 inteiro vai ser 35 dividido por 35. 35 sobre 35, né? 1 inteiro menos o tanto com arroz e milho, menos 31 sobre 35 é 4 sobre 35, né? 35 menos 31 dá 4. Perfeito? Daqui que veio. Então, você sabe que ele gastou 4 sobre 35 da plantação e 3/4 do terreno com feijão, né? E você sabe também que ele tinha 14 hectares no total. Beleza? Só que as respostas estão em metros quadrados. Então, primeira coisa, transforma esses hectares em metros quadrados. Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 14 vai ser 14 vezes 10.000. 14 vezes 10.000 dá 140.000. Qual que vai ser a área plantada para feijão? A área plantada com feijão vai ser 4 sobre 35 da plantação. A plantação não é 3/4, então vai ser 4 sobre 35 dá vezes 3/4, esse aqui, do terreno. O terreno não é 140.000 metros quadrados, então basta fazer 4 sobre 35 vezes 3/4 vezes 140.000. Só isso. Simplifica esse 4 com esse 4, vai sobrar 3 vezes 140.000 dividido por 35. 140 dá para dividir por 35? Dá. Olha só, o 35, se fizer 2 vezes 35, dá 70. E 70 mais 70 dá 140. Então, 4 vezes 35 vai dar 140. Então, 140 dividido por 35 dá 4. Tem 3 zeros, vai dar 4.000. Sobrou, então, 3 vezes 4.000. 3 vezes 4.000 dá 12.000, certinho? Então, 12.000 metros quadrados é a área usada para plantar feijão. Essa é a resposta dessa questão. Até rimou. Entendido? Quer treinar mais questão de fração? Veja aqui, ó, nesse link você tem mais questões de fração para você treinar. Separei as questões de fração que tem aqui no canal para você. Fechado? Então, confere lá nessa nova playlist. Agora a gente tem uma playlist de porcentagem, outra playlist de fração, só para você curtir e praticar à la vontade. Fechou? Vamos para a questão número 23. Vem comigo. Dados, definição 1, a equação ax mais by igual a c, onde a, b e c são números inteiros conhecidos e x e y são variáveis que só assumem valores inteiros, chama-se equação diofantina. Definição 2. Os números inteiros a e b são primos entre si e os únicos divisores comuns de a e b são 1 e menos 1. A afirmação. A equação diofantina ax mais by igual a c tem solução se e somente se a e b forem primos entre si. A solução da equação 8x mais 15y igual a 54 é qual dessas alternativas? O jeito mais fácil de você resolver essa questão: testar os valores das alternativas. Então, nas alternativas você tem um valor primeiro para x, depois para y. Testa aqui nessa equação e vê se o valor dá 54. Assim você mata a questão rapidinho, rapidinho. Beleza? Então, substitui primeiro o x, depois o y. Aqui, nessa equação. Você vai ter sempre 8 vezes o x mais o 15 vezes o y. Então, você vai ter 8 vezes 2 mais 15 vezes o y, 15 vezes 3. 8 vezes 2, 16, 15 vezes 3, 45, 16 mais 45 dá 61. Não é 54, não é a resposta da questão. 8 vezes 4 mais 15 vezes 1, 8 vezes 4 mais 15 vezes 1. 8 vezes 4, 32, 15 vezes 1, 15, 32 mais 15, 47. Não é 54, não é a resposta da questão, né? 8 vezes 1, 8, mais 4 vezes 15, 15 vezes 4, 8 vezes 1 dá 8, 15 vezes 4, 60, 8 mais 60, 68. Depois, 3 vezes 8, 8 vezes 3, mais 15 vezes 2. Perfeito? Então, substitui o x por 3,
o y por 2. 8 vezes 3, 24. 15 vezes 2, 30. 24 mais 30, 54. 54 era o valor que ele pedia? Sim, então essa é a resposta dessa questão. Não complique essa questão. O jeito mais fácil de resolver essa questão é assim. Então, resolva assim para você ganhar tempo na sua prova. Fechado? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Vem comigo! Um quartel de polícia tem 750 soldados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço destes durante 25 dias. Se esse quartel de polícia tivesse mais 500 soldados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para um número de dias igual a quanto? Outra questão que merece o seu like. Deixa o like aí no vídeo porque essa questão merece. Você vai resolver essa questão usando uma regra de 3. Uma regra de 3 inversa, né? 750 soldados têm alimento suficiente para 25 dias. 500 soldados a mais, 750 antes, mais 500, 750 mais 500, 1.250. 1.250 soldados vão comer essa mesma quantidade de alimentos em X dias. Quanto mais soldados você tiver, menos dias a comida vai durar. Concorda? Se tem mais bocas, menos dias a comida dura. Não é não? Então, é uma regra de 3 inversa. Como que você resolve uma regra de 3 inversa? Siga o sentido das setas. Você não desenha setas à toa. Se a seta está vindo de baixo para cima, você vai pegar o número de baixo e dividir pelo número de cima. Então, você vai fazer 1.250 dividido por 750. Se aqui a seta está vindo de cima para baixo, você vai pegar o número de cima, dividir pelo número de baixo. 25 dividido por x. Só isso, igual as duas coisas. Beleza? Agora, multiplica aqui como se fosse um x. Por que eu multiplico como se fosse um x, professor? É a regra geral das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. 1.250 vezes x vai ser igual a 25 vezes 750. Pega o 1.250 que você multiplicou, passa para cá, dividindo. Então, x vai ser 25 vezes 750 dividido por 1.250. Posso simplificar? Posso. Simplifiquei esse zero com esse zero. Vai sobrar 25 vezes 75 dividido por 125. 25 você pode simplificar com 125, né? 25 dividido por 25 dá 1. 125 dividido por 25 dá 5. Então, sobrou 1 vezes 75 dividido por 5. 75 dividido por 5 dá 15. Então, x é igual a 15. Essa comida vai durar 15 dias. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Aqui embaixo. Tem questão de regra de 3 inversa para você treinar? Tem, sim senhor, sim senhora. Pode treinar, beleza? Porque agora a gente vai para mais uma questão. Questão número 25. Uma empresa de cosmético possui 80 mil reais. Ela aplica 30% desse dinheiro em um investimento que rende juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses e aplica o restante em outro investimento que rende 2% ao mês durante 2 meses também. Ao fim desse período, esse investidor possui quanto tempo? Então, primeira coisa, ele fez duas aplicações diferentes. Então, faça as aplicações usando a fórmula de juros simples de maneira separada. Ele aplicou os 80 mil reais? Não. Na primeira aplicação, ele aplicou 30% dos 80 mil. Então, primeira coisa, calcula 30% de 80 mil. Usa o macete dos 10%. Sabe o macete dos 10%? 10% de qualquer número anda uma casa com a vírgula para a esquerda. 10% de 80 mil é 8 mil. Se 10% é 8 mil, 30% é fácil, é 3 vezes 8 mil, beleza? 3 vezes 8 mil dá 24 mil. Então, na aplicação 1, ele usou 24 mil reais. Usa a fórmula de juros simples para saber quanto rendeu. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, os juros foram de quanto? Qual foi o capital que ele aplicou? 24 mil reais. 24 mil vezes 3% ao mês. Então, aqui eu coloquei 3% como fração. 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. Se quiser trabalhar com o número decimal, você vai multiplicar por 0,03. 3% é 3 dividido por 100, que dá 0,03. Beleza?
vezes o tempo, 2 meses. Se a taxa de juros está em meses, o tempo tem que estar em meses. Se tivesse um em ano, outro em meses, tinha que converter tudo para uma unidade só, ou para anos ou para meses. Beleza? Aqui, o que eu fiz como fração? Porque vai ser fácil simplificar. Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai sobrar 240 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 240 dá 1.440. Então, a primeira aplicação nesses 2 meses rendeu R$ 1.440. Eu quero essa aplicação para mim. 3% ao mês tá bom demais, né? Então, R$ 1.440 só de juros. Na aplicação 2, quanto ele aplicou? Bora, se ele aplicou R$ 24.000 na primeira, ele aplicou o resto na segunda. Então, ele aplicou o tanto que ele tinha, 80, menos o tanto que ele gastou na aplicação 1. 80.000 menos 24.000. 80.000 menos 24.000 dá 56.000. Na segunda aplicação, ele investiu R$ 56.000. Juros que incidiram aí sobre esses R$ 56.000. 2% ao mês durante 2 meses. Então, vai ser capital, 56.000, vezes a taxa, 2%, 2,100, né? Vezes o tempo, que é 2 meses. Simplifica aqui, ó, esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 560 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 560 dá 2.240. Então, no fim dos 2 meses, ele ganhou ele tinha 80.000, ele ganhou mais 1.440, mais 2.240. Somando tudo, você vai chegar em 83.680. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinha essa questão, né? Então, você só tinha que aplicar a fórmula de juros simples 2 vezes para chegar ao resultado. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo acertar as questões? Deixa aqui embaixo. Como é que tá indo aí? Tá se preparando bem? Acha que tá pronto? Tá pronta para fazer a prova do seu concurso? Espero que sim, hein? Bora para a questão número 26. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 12 vezes por minuto e a segunda pisca 15 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ora, sobre o que é essa questão? Você já viu a aula de MMC e MDC aqui da Central dos Números? Você sabe que essa é uma questão de MMC, não sabe? Se não viu, a aula é essa aqui, ó. Beleza? Você tem dificuldade em diferenciar a questão de MMC e MDC? Olha essa aula que você vai aprender todas as expressões associadas a essas questões. Quando ele diz que as luzes vão piscar simultaneamente, elas vão piscar ao mesmo tempo, vão piscar em um número que é comum. Então, vão piscar em um múltiplo comum, né? Como ele quer a primeira vez que elas vão piscar juntas de novo, ele quer o menor tempo. Se ele quer o menor tempo, ele quer o mínimo múltiplo comum desse piscamento de luzes. Mas ele quer a resposta em segundos, e o problema te deu aqui em vezes, né? Te deu os dados em vezes. Então, você não vai fazer o MMC entre 12 e 15, não, porque aqui são 12 vezes por minuto e 15 vezes por minuto. Ele quer a resposta em segundos. Então, o primeiro passo é ver quantos segundos a luz gasta para piscar por vez, né? Exatamente. Quantos segundos ela vai piscar a cada quantos segundos, né? É isso que eu quero dizer. Então, se ela pisca 12 vezes em 1 minuto, ela pisca 12 vezes em 60 segundos. Divide os segundos pela quantidade de vezes que ela pisca. 60 dividido por 12 vai dar 5. Então, ela pisca 5 a cada vez a 5 segundos. Não estou conseguindo falar. Ela pisca de 5 em 5 segundos. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Você divide 1 minuto, 60 segundos, por 12 vezes, que é o tanto que ela pisca em 1 minuto, isso vai dar 5 segundos. Perfeito? Então, a luz pisca de 5 em 5 segundos. Piscou uma vez, 5 segundos depois pisca de novo, 5 segundos depois pisca de novo, de modo que depois de 1 minuto ela vai ter piscado 12 vezes. Perfeito? A outra lâmpada, né? A outra luz pisca 15 vezes por minuto. Então, divide aí 60 por 15. 60 por 15, faltou aqui a divisão, né? 60 dividido por 15 vai dar 4. 60 dividido por 15 dá 4 segundos a cada vez. Então, essa segunda luz pisca de 4 em 4 segundos. Então, elas piscaram juntas agora.
Quando elas vão piscar juntas de novo? Vão piscar juntas de novo no MMC, né? Então, elas vão piscar simultaneamente na próxima vez no MMC entre 5 e 4. Beleza? Então, MMC entre 5 e 4 é 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20 segundos. Elas vão piscar juntas de novo depois de 20 segundos. Perfeito? Quantas vezes elas vão piscar juntas dentro de 1 minuto? Consegue responder essa questão? Então, um desafio para você. Vou dar as respostas só aqui embaixo nos comentários para quem responder. Se elas piscam aí 12 vezes por minuto e 15 vezes por minuto, dentro de 1 minuto, quantas vezes elas vão piscar simultaneamente? Você consegue responder? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua resposta. Eu vou te falar se você acertou ou não. Fechado? Bora para a questão número 27. A expressão raiz de 18 mais raiz de 50 é equivalente a qual dessas respostas? Bem tranquila essa questão, né? Primeiro, escreve esses números de forma que você obtenha números que você sabe a raiz quadrada, né? Então, 18 não é a mesma coisa que 9 vezes 2? 9 vezes 2 dá 18. 50 não é a mesma coisa que 25 vezes 2? 25 vezes 2 dá 50. Você sabe a raiz de 9? É 3, né? Sabe a raiz de 25? É 5, não sabe? Então, você vai fazer aqui, ó, raiz de 9 vezes 2 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 2. Raiz de 25 vezes 2 é a mesma coisa que raiz de 25 vezes raiz de 2. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5, então você vai ter 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, né? Substitui a raiz de 2 por maçã. 3 maçãs mais 5 maçãs. 3 maçãs mais 5 maçãs dá 8 maçãs. Volta com raiz de 2 em vez de maçã, vai dar 8 raiz de 2. Beleza? Então, a resposta dessa questão é 8 raiz de 2. Tranquilinha assim. Fechado? Pronto, pronta para a próxima questão? Vem comigo, questão 28. Essa questão possivelmente foi anulada na prova original, mas vou resolver com você, tá bom? Para você aprender aqui como transformar dízimo em fração, como resolver esses expoentes assim que tem fração, beleza? Então, o valor de x é igual a 2,3444, uma dízima, menos 2 ao quadrado, tudo dividido por raiz de 6,4 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 2. Qual que é o valor desta expressão? Primeiro, resolve aqui essa dízima, resolve aqui esse denominador. Transformando dízima em fração. Qual que vai ser a fração correspondente a essa dízima aqui? Primeiro, qual é o período? O que é período? Período é a parte que se repete. O que está repetindo aqui? É o 4, né? Então, o período é formado por um algarismo. Guarda essa informação. Quando você tem aqui 2,34444, o numerador da fração correspondente vai ser a parte não periódica, a parte que não se repete, que no caso aqui é o 2 com 3, 2, 3, mais o período, mais a parte que se repete. Então, vou ter 234. A parte não periódica com o período, 234, menos a parte não periódica, menos 23. Esse é o numerador. Então, o numerador vai ser a parte que não se repete mais a parte que se repete, né? Formando um número, menos os números formados pela parte que não se repete, menos 23. E o denominador? O denominador vai ter o número de noves. Então, o primeiro número do denominador vai ser 9. Quantos noves você vai colocar? Você vai colocar o número de noves correspondentes ao número de algarismos que formam a parte que se repete. Se a nossa parte que se repete é o 4, é só um algarismo. Então, eu vou ter um número 9. Beleza? E a quantidade de zeros correspondentes à parte não periódica depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho só o algarismo 3 que não se repete. Então, eu vou ter 1 zero. Tá bom? Revisa aí no Google como transformar dízima em fração. Se você não sabe essas regrinhas de cor, vale a pena você revisar para não errar na hora da sua prova se por um acaso cair uma questão assim, tá bom? Então, você vai ter 234 menos 23 dividido por 90. 234 menos 23 dá 211. Então, 211 dividido por 90 é igual a 2,344. Então, resolvi isso aqui. Agora, menos 2 ao quadrado é fácil, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, então vai dar isso aqui, menos 4. Beleza, guarda essa informação. Resolve o denominador. Raiz de 6,4 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 2.
Primeiro passo aqui, ó, 10 elevado a menos 1 sobre 2, expoente negativo. Se o expoente está negativo, você vai fazer 1 sobre 10 elevado ao expoente positivo. Então, você vai ter raiz de 6,4 vezes 1 sobre 10 elevado a meio com expoente positivo. 10 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 elevado a 1, né? Então, isso aqui vai estar aqui, né? Raiz quadrada. Isso, e esse 1 vai ser o expoente aqui do 10, né? Raiz quadrada de 10. Perfeito? Raiz de 6,4 vezes 1 dá raiz de 6,4. Então, você vai ter raiz de 6,4 dividido por raiz de 10. Isso é a mesma coisa que raiz de 6,4 dividido por 10. Perfeito? Raiz disso tudo aqui, ok? Você sabe a raiz de 6,4? Não. Você sabe a raiz de 10? Não. Mas de 64 e de 100 você sabe? Sabe, né? Raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. Transforma esses dois números aqui, né? Transforma esse em 64, esse em 100. Como que você vai transformar? Você vai multiplicar o de cima e de baixo por 10. Se você multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo, você não muda o valor da fração. Ela vai continuar tendo o mesmo valor. Então, você pode usar essa estratégia. 6,4 vezes 10, 64. 10 vezes 10 dá 100. Agora fica fácil tirar a raiz. Raiz de 64 é 8. Raiz de 100 é 10. Então, isso tudo aqui embaixo dá 8 sobre 10. Perfeito? Agora, é só fazer continha. Isso aqui é isso aqui. Então, eu vou ter 211 sobre 90 menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos dá mais. 211 sobre 90 menos 4. Tudo dividido por 8 sobre 10, né? Resolvendo essa continha aqui que envolve frações, né? Eu vou tirar o MMC entre 90 e o 1, né? O denominador do 4 aqui é 1, se não está sendo mostrado. Então, eu vou ter o MMC sendo 90. Pego 90, divide pelo denominador de cada termo, multiplico o resultado pelo numerador. 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 211, 211. 90 dividido por 1, 90. 90 vezes 4, 360. Então, eu vou ter 211 menos 360 dividido por 90, tudo dividido por 8 sobre 10. Né? 211 menos 360 dá menos 149. Menos 149 sobre 90. Uma fração dividido por outra fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 8 sobre 10 é 10 sobre 8. Inverte aqui. O que era denominador vira numerador. O que era numerador vira denominador. Tá? Sempre assim? Sempre. Divisão envolvendo frações. Conserva a primeira, então a primeira vai ficar igualzinha. Multiplica pelo inverso da segunda. Perfeito? Aqui é só simplificar. Simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar menos 149 dividido por 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Então, a resposta seria menos 149 dividido por 72. Não tem essa opção de resposta, por isso, essa questão possivelmente foi anulada lá na prova original, tá bom? Dava para ver isso lá no início, porque você tinha 2,344 menos um número que seria negativo, né? Um número menos 4 aqui. Então, a resposta necessariamente daria um número negativo e entre as alternativas não tem nenhuma alternativa com número negativo, beleza? Por isso, essa questão deve ter sido anulada, correto? Agora a gente vai para a penúltima questão desta prova, questão número 29. Questão de sistema. O valor de A para que o sistema 3x mais 2y igual a 1, ax menos 4y igual a 0 seja compatível e determinado é qual? Primeiro, o que é um sistema compatível e determinado? Um sistema compatível e determinado é aquele que admite uma única solução. E em um sistema compatível e determinado, você deveria saber que o determinante é diferente de zero. Então, para chegar à resposta, basta fazer o determinante deste sistema. Como que você vai fazer o determinante? Você vai pegar os valores que estão associados ao x e ao y e montar o determinante, né? Então, valores que estão associados ao x, o 3 e o a. Coloca lá, 3a, na mesma ordem que eles estão aqui, né? O 2 e o menos 4. Então, coloca aqui, 2 menos 4. Resolve o determinante, produto das diagonais principais menos produto das diagonais secundárias. 3 vezes menos 4 menos a vezes 2, né? Então, esse vezes esse menos esse vezes esse, beleza? Esse vezes esse menos esse vezes esse. 3 vezes menos 4 menos a vezes 2. Esse determinante tem que ser diferente de zero para esse sistema ser compatível e
determinado, para ele ter uma única solução. Perfeito? Então, só fazer continha. 3 vezes menos 4 dá menos 12, menos A vezes 2 dá menos 2A. Isso diferente de zero. Pega o menos 12 negativo, passa para o outro lado positivo, menos 2A diferente de 12. Pega o menos 2 que está multiplicando A, passa para cá dividindo. 12 dividido por menos 2 dá menos 6. A tem que ser diferente de menos 6. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Então veja, não era uma questão difícil, mas se você não soubesse que um sistema compatível e determinado tem o determinante diferente de zero, você acharia essa questão uma questão difícil. Concorda? Agora a gente vai para a última questão. Vem comigo. Questão de sólidos geométricos. Um prisma triangular regular tem a medida da aresta da base igual à medida da aresta lateral. Se a área total do prisma é 2 vezes 6 mais raiz de 3 cm², então a altura é qual? Se o problema está tratando de um prisma triangular regular, ele está tratando de uma figura semelhante a essa, né? Um prisma com bases triangulares irregular. O problema diz para a gente que a aresta da base, então, essa é uma base, essa é outra base. A aresta da base é o lado da base, então é o lado desse triângulo, tá bom? A aresta da base é igual à aresta lateral, então a medida desse lado desse triângulo é igual a essa medida aqui, né? Então, o lado vai medir a altura, né? A medida do lado vai ser igual à medida da altura. A aresta da base vai ser igual à aresta lateral e, por um acaso, a aresta lateral é a altura, que é o que o problema quer saber. Beleza? Então, se eu chamar o lado de A, a altura vai ser A também. E ele deu para a gente a área do prisma. Como você calcula a área total desse prisma? Para calcular a área total, basta somar a área desse triângulo com a área desse triângulo de baixo, com a área desse lado e a área desse lado da frente aqui. Então, você vai somar todas essas áreas. Então, você vai ter 2 vezes a área do triângulo, mais 3 vezes a área do quadrado. Se esse lado aqui mede A e esse mede A, esse mede A, esse mede A, isso é um quadrado. Beleza? Então, você vai ter 2 vezes a área desses triângulos, mais 3 vezes a área desses 3 quadrados. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2, a altura do triângulo, né? Se todos os lados aqui são iguais, esse é um triângulo equilátero. Então, a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, né? Então, vou ter 2 triângulos, um triângulo em cima, um triângulo embaixo, vezes a área de cada triângulo. Base, A, vezes a altura. Se é um triângulo equilátero, A raiz de 3 sobre 2 é a altura. Tudo dividido por 2, né? Então, base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Base vezes a altura, tudo dividido por 2. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Sendo que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Mais 3 vezes a área do quadrado. O quadrado de lado A, eu tenho 3 quadrados, então vai ser 3 vezes A ao quadrado. Essa área, o problema diz que é 2 vezes 6 mais raiz de 3. Certinho? Então, iguala essa área a 2 vezes 6 mais raiz de 3. Só fazer continha agora. Posso simplificar esse 2 com esse 2? Posso. A vezes A dá A ao quadrado. Então, vou ter A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por esse 2 aqui embaixo. A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Mais 3 vezes A ao quadrado. Isso vai ser igual a 2 vezes 6, 12. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Eu tenho aqui essa fração, então tira o MMC entre os denominadores de tudo para eliminar essa fração, né? O MMC vai ser o próprio 2, então coloco o 2 lá, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes A ao quadrado raiz de 3 dá A ao quadrado raiz de 3, mais 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 3 A ao quadrado dá 6A ao quadrado, é igual a 2 dividido por 1, 2 vezes 2 vezes 12, 24, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, raiz de 3, dá 4, raiz de 3. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimino o denominador. Certinho? Então, eu vou ter aqui A ao quadrado vezes raiz de 3 mais 6A ao quadrado é igual a 24 mais 4 raiz de 3. Eu tenho A ao quadrado nesse termo, A ao quadrado nesse termo. Então, eu posso isolar, posso colocar aqui o A ao quadrado em evidência, né? Então, eu vou pegar cada termo e dividir por A ao quadrado.
a ao quadrado raiz de 3 dividido por a ao quadrado dá a. Beleza? Ó. A ao quadrado raiz de 3 dividido por a ao quadrado dá raiz de 3. 6a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 6. Eu só mudei a ordem aqui, desculpa, tá bom? Então, separei o a ao quadrado, dividi cada termo por ele. 6a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 6, mais a ao quadrado raiz de 3 dividido por a ao quadrado dá raiz de 3. Isso vai ser igual a... Aqui eu tenho 24, 24 é 6 vezes 4. Então, eu tenho 4 vezes 6 mais 4 raiz de 3. Se eu tenho 4 num termo e 4 no outro, coloco o 4 em evidência, né? Então, eu vou ter 24 dividido por 4, 6. 4 raiz de 3 dividido por 4, raiz de 3. Ora, eu tenho 6 mais raiz de 3 de um lado, 6 mais raiz de 3 do outro, multiplicando. Então, eu posso eliminar esse 6 mais raiz de 3, né? Como se ele passasse pelo lado de cá. Dividindo, 1 dividido pelo outro vai dar 1. Então, eu vou ter que a ao quadrado é igual a 4. Se a ao quadrado é igual a 4, a vai ser raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a é igual a 2. 2 é a altura do prisma. Então, 2 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? É isso! Se você chegou até aqui, agora você tem a oportunidade de estudar mais, aprender mais, dar uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se você ainda não se inscreveu na Central dos Números, se inscreva já, beleza? Lembra de deixar aquele like no vídeo e valeu demais! Bons estudos e até a próxima!